Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Muito boa noite. Está começando mais um programa Pensando Bem aqui na TV Câmara, mais um programa Pensando Bem ao vivo aqui na TV Câmara. Hoje, eu e meu amigo Joaquim Pinheiro recebemos aqui no programa o professor Robério Paulino, pré-candidato a prefeito de Natal pelo PSOL. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Pensando Bem. Boa noite, Danilo. Boa noite, Pinheiro. E boa noite especialmente aos telespectadores. Boa noite, Pinheiro. Mais um programa. Boa noite, Danilo. Boa noite, professor Robério, telespectadores. Eu começaria logo perguntando, o professor foi candidato na eleição passada e obteve uma expressiva votação para governador. Me parece 130 mil votos, não é isso, professor? Exato. Inclusive sendo responsável pela ida do pleito para o segundo turno. Pode ter sido considerado a surpresa da eleição, né? E agora fala-se muito no seu nome, novamente, para prefeito de Natal. O senhor pensa em disputar a prefeitura? Já tem alguma decisão? Pinheiro, olha, isso vai ser, evidentemente, uma decisão partidária, uma decisão coletiva do partido. Eu não descarto. Agora, como eu falei, a gente já conversou, isso para mim não é uma carreira política. Como a maior parte desses políticos veem tudo isso como uma carreira, como um trampolim, uma forma de se dar bem. Para mim isso é um projeto de transformação social, um sonho de ver uma cidade melhor, de ver um país melhor, um mundo melhor, né? E se for necessário, tá certo, digamos, eu disponibilizarei meu nome para a convenção partidária, mas isso é uma decisão no momento certo. Esse ano a gente tem se preocupado muito mais em levar o pessoal às lutas sociais, às greves, às manifestações que a gente tem visto. Eu tenho participado de muitas assembleias, de muitos encontros, de muitas conversas, né? Como um quadro, um militante do partido do PSOL. Mas na hora certa, a gente vai pensar e, se for necessário, a gente pode disponibilizar o nome, né? Mas desde que o partido solicite. Professor, se for confirmada a sua candidatura, que tipo de aliança o senhor pretende fazer? Fala-se muito que o senhor, existe um certo purismo ideológico com relação à sua pessoa. O senhor seleciona muito as alianças, não é isso? E isso, de certa forma, poderia inviabilizar uma possível eleição por conta das alianças, né? O seu pensamento continua esse ou o senhor pretende conversar com outros partidos também para fortalecer a sua candidatura? Pinheiro, antes de mudar um pouquinho de assunto, me perdoe alguns segundos, eu queria, antes de tudo, fazer um grande agradecimento à população do Estado, do Rio Grande do Norte e especialmente de Natal, pela expressiva votação que nos deu. Nós tivemos 130 mil votos em Natal, praticamente 9% dos votos, 22,5% dos votos em Natal, com a campanha que custou 15 mil reais de dinheiro, né? O seu Henrique fez uma campanha de 26 milhões, o Robson gastou 12 milhões, nós fizemos uma campanha de 15 mil reais, ou seja, baseado na consciência. Eles podem comprar o voto das pessoas desinformadas, mas a consciência das pessoas não tem preço. Eu não dei R$1 para ninguém, nem daria, né? E nós tivemos aí 22,5% dos votos em Natal. Um em cada 4 natalenses votou com o professor Robério, sem que a gente tenha feito, você não viu bandeira do professor Robério, não viu cartaz, não tem uma campanha baseada em propostas, baseada na clareza, na transparência, numa visão de outra cidade, não pensando, digamos, em interesses particulares, mesquinhos, como a maior parte desses políticos pensam. Agora, sobre a questão das alianças... Do purismo ideológico. O pessoal, eu continuo um sonhador, entendeu? Eu acho que sou socialista, vocês sabem, o pessoal, o Partido Socialismo e Liberdade. Agora, nós estamos dispostos a conversar com todo mundo, o Pinheiro, porque eu sei que se a gente chegar no Executivo Municipal, nós vamos precisar de trabalhar com todo mundo. Agora, eu quero dizer que a principal aliança com que nós vamos fazer é com a população.
Nós não vamos ser reféns, repito aqui, para ter uma maioria aqui dentro da Câmara ou a maioria em qualquer espaço, ceder, tá certo, a passar por cima dos nossos princípios e vender o interesse do povo, aquilo que a população precisa de melhor educação, melhor saúde, em função de interesses escusos. Eu acho que se nós chegarmos ao governo, uma hora, com o professor Roberto, com quem quer que seja, nós vamos governar centralmente com a população, abrindo muitos canais de participação, criação de conselhos de todo tipo, de grandes congressos da saúde, da educação, na área da segurança, né? Chamar o que tiver de melhor na inteligência da cidade, nos movimentos sociais, na sociedade civil, para discutir um projeto de cidade coletivamente. Não vai ser o professor Robério ou o pessoal determinando o que fazer. E nisso nós sabemos que vamos ter que conversar com todo mundo. Agora, nós estamos dispostos a conversar com todo mundo e temos conversado, inclusive, com outros partidos. O que nós não vamos fazer é esse troca-troca que a gente vê na política. Isso nós não vamos fazer. Trocar princípios, trocar a defesa de interesse da população, colocando interesses particulares do partido, ou de quem quer que seja, acima do interesse do povo. Porque a política no Brasil é assim. Por trás dessa podridão que a população tanto rejeita, né, o que tem são grandes grupos empresariais, grandes grupos políticos, com grandes interesses imensos, que colocam o interesse dos seus grupos acima do interesse da população. É isso que apodrece a política no país. Isso nós não vamos fazer. Se tiver que deixar de ser eleito, perder a eleição, tá certo? Mantendo nossa coerência e nosso propósito. Se para ganhar a gente tiver que pisar na lama, nós não vamos pisar na lama, eu prefiro perder. Professor Roberto Paulino já preparando o discurso para a campanha do ano que vem, né, professor? Agora, o senhor disse que o pessoal ainda não discute uma candidatura, não tem essa decisão ainda, mas todo mundo sabe, né, que o prefeito Carlos Eduardo vai ser candidato à reeleição, né, até por ter esse direito eleitoral, ter esse direito na legislação eleitoral. Como é que o senhor analisa a gestão do prefeito Carlos Eduardo até aqui, né? Já se vão aí 2 anos e meio, né, quase 3 anos. A campanha está chegando, ele já se preocupando com as coligações. Como é que você vê a gestão do prefeito Carlos Eduardo até agora? Uma gestão feijão com arroz, típica, né? A população chamou o senhor Carlos Eduardo nas ruas aí do prefeito Avon, né? Porque ele é o prefeito maquiagem, ele é muito bom de maquiar a cidade, sabe, Pinheiro? Ele faz decoração, ele faz árvore de Natal, faz decoração natalina, ele rega um pouquinho os canteiros, né? Especialmente para o turista ver ali na Roberto Freire, mas a escola lá na Zona Norte está a mesma coisa, os postos de saúde estão abandonados, você vai em algumas vias como a Moema Tinoco, intransitáveis, uma coisa inadmissível, o abandono total, especialmente da população mais pobre. E é exatamente lá que eles vão tentar enganar a população. Na população esclarecida ele não ganha eleição, mas vai ganhar eleição em cima da população desinformada. Através do quê? De cabos eleitorais, comprando, gastando milhões, etc. Eu lamento, tá certo, que o que eu digo é que a segunda coisa desse prefeito é que ele o senhor Carlos Eduardo é o representante do que tem de mais comum, de mais tradicional, de mais antigo na política brasileira do Rio Grande do Norte. É o senhor Carlos Eduardo Alves, da família Alves, provavelmente aliado com os senhores Maia, assim, as 2 oligarquias mais velhas desse estado. Isso é isso que ele vai representar. Professor Roberto, eu acho que a gente não pode radicalizar ao ponto de não reconhecer que existem alguns avanços em qualquer administração, né? Então, eu perguntaria se o senhor identifica alguma realização do prefeito Carlos Eduardo positiva para a população. Olha, Pinheiro, até os partidos mais conservadores, como o DEM, como o PP, etc., sempre tem um outro ponto positivo, tá certo? É importante, digamos, que às vezes se faça uma faixa de pedestre para se caminhar aqui no Tirol. É importante que você coloque, digamos, a árvore Natal, que faça shows. Mas eu falo que isso é ficar na epiderme do problema, né? Nós temos que pensar Natal, trazer a cidade para o século XXI. Eu faria totalmente diferente, eu reuniria o que tiver de melhor na inteligência do Estado, os melhores urbanistas locais e nacionais, para repensar Natal, pensar uma forma de cidade, uma forma baseada não no de transporte, baseada não no automóvel. Mas isso aí custa dinheiro, né, professor? Custa a dinheiro. A prefeitura não tem dinheiro nem para pagar o funcionalismo, praticamente. Pinheiro, eu vou lhe perguntar uma coisa, você sabe quantos carros comissionados tem em Natal? Você tem noção? Não. Provavelmente, digamos, 1.600 a 2.000. Não tem? 1.600 a 2.000. Isso é pouco ou muito? É muito. Olha, deixa eu lhe dar um exemplo. No Japão, quando o primeiro-ministro japonês, que equivale ao presidente da República, chega no governo, ele pode nomear apenas 10 pessoas. O Barack Obama, nos Estados Unidos, nomeia entre 400 e 500 pessoas. O presidente da República no Brasil nomeia 30 mil.
O governador nomeia 10 mil. Prefeito pode nomear 1.500 a 2.000 numa capital como Natal. Isso é um absurdo. Nós temos que abrir concurso para servidor de carreira. Ao mesmo tempo, economizar, enxugar a máquina, valorizando o servidor de carreira, dando aumento para o professor. Entende? E não, digamos, inchar a máquina. Eu não estou contra essas pessoas que são cargo comissionado, mas elas têm que ter a chance de fazer concurso e fazer a carreira como servidor. Nós vamos valorizar o servidor de carreira. Entende? Nós temos que enxugar, digamos, a máquina para poder valorizar, aumentar o salário do professor, do trabalhador, da enfermeira que está lá vacinando o seu neto no posto de saúde. Nós temos que ter dinheiro, digamos, para tapar, corrigir os buracos da Moema Tinoco, para reurbanizar essa cidade, para rasgar ciclovias em toda a cidade. Está tudo errado, a cidade está toda errada, a cidade está no século passado, né? Nós temos que trazer Natal para o século XXI, olhar os melhores exemplos internacionais. Enquanto o mundo está tirando os carros, por exemplo, enquanto o mundo está tirando os carros das ruas, Natal está se enchendo de carro. A frota de Natal vai dobrar em 7 anos, uma irracionalidade total, né? Vai dobrar em 7 anos, parece bom que todo mundo anda de carro. As cidades capitais europeias estão tirando, afastando, proibindo os carros de andar no centro. Coisa que eu estava vendo esses dias, por exemplo, a cidade de Seattle, né, no estado de Washington, nos Estados Unidos, a prefeitura estimula que todos os colégios, grandes colégios, levem seus filhos de vans, proíbe não proíbe, mas estimula que os pais deixem o carro em casa. Em Natal você tem colégios aqui como Salesiano, como o Marista, com milhares de estudantes, onde todos os pais têm que levar o filho dentro de um carro. Por que não se estimula, se dá um bônus para essas famílias, para que os pais possam confiar em mandar os estudantes? Sabe quantas vezes acontece, professor? Nenhuma. Porque esse é um problema de ordem cultural. Claro, mas nós temos que pensar a cidade, nós temos que rasgar ciclovias nessa cidade, com faixa exclusiva. E se falar Natal é quente para ciclovia, então faz uma cobertura para bicicleta, uma cobertura de ultravioleta. Você tem 1.001 coisas para fazer. Vamos colocar uma frota de ônibus novos nessa cidade, para que mesmo a classe média possa deixar o carro em casa e use só no final de semana, né? Tem muita coisa para fazer, vamos fazer uma revolução na educação. Nós temos que, olha, eu mandaria, já nos primeiros meses, tem algumas centenas de professores para a Finlândia, juro, se eu chegasse, pegar um avião aí, vamos para a Finlândia lá, ficar 3 meses, na Coreia do Sul, olhar o que tem de melhor, as melhores experiências de educação em todo o Brasil, mandar esses professores viajarem e fazer uma revolução na educação, resgatar o espírito do Djalma Maranhão aqui para Natal, né? Resgatar aquele espírito impedido pelo golpe militar, que foi o Djalma Maranhão, de pé no chão também se aprende a ler. Hoje há muito mais recursos e a educação Natal está Que colocação está Natal em termos de educação? Então, das piores geralmente no país inteiro. Então, e uma coisa simples, quer ver que o prefeito não faz? Nós fizemos, eu sou professor da UFRN, e nós fizemos uma proposta de plantar 100 mil árvores de Natal. Eles reduziram para 50, depois foi para 20. Tem um acordo assinado para plantar 20 mil árvores de Natal. Sabe, faz 2 anos, sabe quantas árvores foram plantadas? Só aquelas duas ali da Fonseca. Isso é brincadeira. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Pinheiro. Se nós chegássemos a essa prefeitura, nós colocaremos aí, em 2 primeiros anos, uma carga de 100 mil árvores de Natal, para refrescar essa cidade, fazer como o Câmara Caçudo dizia, que ele andava aqui pelo Tirol, às vezes 1 quilômetro, sem pegar uma nesga de sol, no livrinho dele lá que ele fala. Na minha infância, a Rio Branco era toda arborizada da ladeira do Baldo, tudo arborizado com pé de ficus, depois foram cortados por causa do Lacerdinha, e não foi replantado, você deve lembrar. Uma cidade está esquentando barbaramente, entende? E não se arboriza, não se pensa, coisas simples e baratas de fazer, esse prefeito não faz. Coisas que são estruturais, que preparam a cidade, entendeu? Para as próximas décadas. Ele faz a maquiagem, ele faz o feijão com arroz, ele faz o beabá, mas o que é essencial, ele não faz. Professor Roberto Paulino, apesar de tantos problemas aí na gestão do prefeito Carlos Eduardo, né, que o senhor elencou aí diversos, o prefeito é apontado ainda como favorito nas pesquisas, inclusive, na opinião de diversos especialistas aí da política, como franco favorito para o ano que vem, né, para essa disputa eleitoral do próximo ano. O senhor considera o prefeito favorito para 2016, para ser reeleito prefeito de Natal? Olha, Henrique Eduardo Alves também era amplo favorito. Lembra o que aconteceu? Henrique também era todos lembramos, né? Vocês todos lembram. Nas pesquisa, tem pesquisa para tudo. Você imagina o seguinte, você pega o final do ano e faz uma árvore de Natal belíssima, uma decoração linda no Natal, né? Natal todo mundo sai feliz das compras e comprou, vou lá na esquisita do Alecrim, compro um montão de produtos, sai todo mundo feliz no final do ano. Aí você faz uma pesquisa de opinião, logo depois do Natal, no começo do ano, a cidade está feliz com o prefeito.
entendeu? Esse tipo de pesquisa não engana ninguém, né? É evidente, essas pesquisas também, muitas delas, inclusive tem uma contenda aí com um desses institutos de pesquisa, né? São, em geral, pesquisas encomendadas, né? Agora, vamos deixar chegar mais próximo, então, vamos ver. Nós fizemos uma enquete aí, o jornalista Daniel Dantas fez uma enquete na internet com 2.000 votantes, o professor Roberto apareceu disparado com 37%, o seu Carlos Eduardo não chegou nem a 10%. Tá certo que isso reflete o universo das redes sociais, mas meu nome apareceu com 37%, ele apareceu com 8 ou 9%. Rapidamente, como é que o professor Roberto analisa os nomes de Rogério Marinho, Kelps Lima, Carlos Eduardo e Fernando Mineiro, que provavelmente serão seus concorrentes na eleição? O Rogério Marinho, eu respeito como pessoas, eu respeito a todos eles, então vou me relacionar bem com todos eles, mas aqui nós temos que tratar que são projetos diferentes, né? O Rogério Marinho representa o que tem de mais duro do neoliberalismo, né, no Brasil. O que é isso? Aquele partido, aquele setor que é radicalmente contra o Estado, né, que quer reduzir o tamanho dos serviços públicos, que a política central, a austeridade fiscal, a privatização das empresas públicas, radicalmente distinto, oposto pelo vértice ao que o pessoal pensa. O pessoal nós queremos enxugar o Estado naquilo que tem da inchaço da máquina da corrupção, né, do loteamento, do clientelismo, do fisiologismo, desse inchaço. Mas nós queremos ampliar os serviços públicos. Deputado Kelps Lima. Então o Rogério Marinho representa isso, tem um retrocesso, não é uma oposição de direita. O PSDB critica a Dilma, né, não para avançar, para mim critica a Dilma para retroceder. Nós temos que criticar a Dilma para avançar. O Kelps Lima tem aparecido como um nome novo, tem um nome novo na praça. Agora eu acho que, infelizmente, se imiscui aí, está muito misturado com essa velha política do Estado, não vejo as alianças, o que faz, não acho que vai representar algo essencialmente novo para o Estado. Então, pelo respeito, eu tive uma conversa com ele esses dias, nós tomamos um café, converso com todo mundo, né? Mas não acho que ele vai representar, digamos, algo essencialmente novo. Fernando Mineiro. Fernando Mineiro, eu acho que está numa enrascada, né? Porque ele tem um discurso, tá certo, de novo, de oposição no Estado, mas ele e o partido dele são situação dentro do Brasil, né? E ele apoia incondicionalmente e defende tanto o governo do Lula quanto o governo da presidente Dilma, que estão numa enrascada, né? Eu acho que o PT tem sido a grande frustração da população brasileira, né? O PT é um partido com origem na esquerda, eu fui do PT, talvez alguns de vocês tenham votado no PT como um grande sonho, e o PT traiu esse sonho da população brasileira, da classe trabalhadora brasileira, porque o PT começou a fazer o mesmo, ser mais do mesmo, se misturou com essa velha política, o mensalão, esse troca-troca, né, de apoio, de o loteamento da máquina pública, como o PMDB, como a gente vê em Brasília, com outros partidos, né, para poder governar, e nesse troca-troca, em vez do PT mudar o Estado brasileiro, o PT mudar o capitalismo brasileiro engoliu, transformou e apodreceu o PT. De certa forma, Carlos Eduardo, o senhor já falou, né, mas... O seu Carlos Eduardo é o mais do mesmo, é o feijão com arroz, né? Eu acho que é a decoração da cidade, tem o prefeito Avon, como a população chama. Quantas gestões, é o mesmo grupo, ele, a senhora Micarla, que teve junto com ele, a senhora Vilma, eles são um grupo que está aí há 18, 20 anos, é o mesmo grupo. Eles mudaram o que essa cidade? Em essência, Natal mudou o quê? Natal, em termos de arborização, está na posição 4.500, em termos de educação, é uma das piores classificadas entre as capitais no Brasil inteiro. Nós, se chegarmos a essa prefeitura, vamos mudar radicalmente essa situação. Professor Roberto Paulino, vou pedir licença, a gente vai para o nosso intervalo, o programa Pensando Bem volta já já. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você!
Um espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar apresente suas ideias e ações. As realizações e discursos da semana e a agenda dos parlamentares para os próximos dias. Tudo isso você confere aqui no Com a Palavra. Todo domingo, às 8 da noite, com reprises durante a semana. Acompanhe o mandato do seu vereador ou vereadora. Participe, TV Câmara, canal 10 da Cabo e 51.4 digital em canal aberto. Aqui você tem o Legislativo Natalense em sua casa. Olá, está de volta o Pensando Bem aqui na TV Câmara, mais um Pensando Bem ao vivo aqui na TV Câmara hoje, entrevistando o professor Robério Paulino do PSOL. Pinheirão, primeira pergunta do segundo bloco. Bom, agora vamos centrar na questão nacional, né, professor? O senhor foi um eleitor do PT, o senhor me confessou há pouco tempo isso. Como é que o senhor está se sentindo hoje? Qual o seu sentimento com relação ao PT e particularmente a presidente Dilma Rousseff? Olha, Pinheiro, eu fui do PT, mas já deixei o PT faz muitos anos, quase 20 anos, né? Porque nós percebemos lá atrás, já na década de 90, né? No começo da década de 90, digamos, o rumo que o PT estava tomando e nos afastamos, né? Do PT lá, já bem antes. Na verdade, fomos expulsos, né? Eu participei, tive ligação com a velha convergência, a antiga convergência socialista, que era uma das correntes do PT, e ali houve uma bifurcação, porque a gente começou a prever que o PT ia fazer o que está fazendo hoje. Dissemos, então, muita gente não acreditava, e está aí, tá certo? O PT completamente corrompido, né? Fez coisas importantes, tá aí, né? E corrompendo aí, digamos, fez algumas coisas importantes, como a injeção do Bolsa Família aqui, tá certo? 20 bilhões para Bolsa Família, que atinge alguns milhões de pessoas, 14, 15 milhões de pessoas, né? De famílias, 40 milhões de pessoas, fez os IFs aqui, mas isso é insuficiente, porque, repito, não mudou os grandes problemas estruturais do país, como a péssima educação, o desemprego agora que está voltando, né? A saúde, a segurança na periferia, o abandono total das periferias no Brasil, uma violência imensa, né, que a gente vê aí penalizando jovens pobres e negros na periferia, né? E o que a gente vê é uma volta, né, dos setores mais de direita, né, intolerantes, raivosos, mesmo setores fascistas se reagrupando, né? Aqui no Brasil, em função dessa grande frustração que o PT tem sido. O senhor acredita no impeachment da presidente? Eu acho que não, eu acho que não vai, os partidos de direita falam de impeachment, mas não vão, o país não vai para o impeachment, eles vão cozinhá-la, vão cozinhar a Dilma até o fim e se aproveitar para chantagear o PT, e o PT entra nesse jogo e aceita essa chantagem, porque hoje quem governa no país, quem acha que é a Dilma, não é a Dilma, quem governa no país hoje é Joaquim Levy. Né? Joaquim Levy, porque o que conta no país de fato é qual é a política econômica que é implementada. E a política econômica implementada hoje é uma política neoliberal, ainda que com a feição um pouquinho diferente do PSDB, mas uma política igualmente neoliberal aplicada pelo PT. Vejam, tem austeridade fiscal, corte de gastos públicos, né? Dificultamento para, digamos, retirar seguro-desemprego. Várias medidas agora que prejudicam os trabalhadores na Previdência, várias... O que é isso? E aumentos sucessivos, né? Aumentos, o aumento de luz, de tudo. Gasolina, qual é a diferença do que o PT está fazendo para que o PSDB fazia? Não tem diferença. Não tem diferença. E se maqueia um pouco aqui, se faz o Bolsa Família, se injeta alguns bilhões, né, na base da pirâmide social, reduz um pouco a miséria com o Bolsa Família desses setores mais pobres da pobreza e da extrema pobreza, né, mas sacrifica a classe média, o conjunto da classe trabalhadora. Enquanto houve um certo crescimento, um certo boom, né, alimentado por uma situação internacional relativamente folgada, o país ainda foi. Depois da crise de 2008, 2009, que chega pesado aqui, que a economia desacelera, então, o Brasil tem crescido menos que o restante do mundo, que os países emergentes. Entende? Isso em função de uma política onde o centro é o mesmo discurso que o PSDB tinha, austeridade fiscal, equilíbrio das contas públicas, enxugamento do Estado, privatização. Hoje quem privatiza, quem aplica o programa do PSDB é o PT. E o PSDB critica o PT
né? Mas antes fazia a mesma coisa. PSDB e PT, para mim, são o sujo falando do mal lavado. Né? Porque qual é a diferença da política que o PSDB aplicava antes, de forma mais dura, em relação ao que o PT aplica hoje? E qual é a diferença do que o PT aplica hoje em relação ao que o Fernando Henrique Cardoso do PSDB fazia antes? Além do petrolão, né, professor? Exatamente. Petrolão e foi mais grave ainda foi o uso subsídios para os combustíveis, né? Exatamente. Os outros são parece que 60 bilhões. Né? Agora, eu sou acredito muito, não sei se vocês estão acompanhando, acredito que a população que está nos escutando deve estar acompanhando esse processo muito promissor da Grécia, né? Um povo inteiro, um país na Grécia, que é o berço da civilização, vocês devem estar acompanhando, está dizendo não a essa política de austeridade fiscal que sacrifica a população e premia os banqueiros, né? Dá um bônus para os banqueiros e sacrifica a população. Havia gente na Grécia, mais de 200 mil famílias, sem acesso à energia elétrica. Você imagina um país tão civilizado quanto a Grécia, em plena Europa, com famílias sem energia elétrica. O Brasil pode ser a Grécia de amanhã? Eu torço que sim. Agora é uma luta, porque vocês são jornalistas, Pinheiro, sabem, a grande parte da imprensa brasileira não ajuda, né? Parte da imprensa brasileira, digamos, faz um desserviço, tá certo, ao país, a mistificação. Ontem mesmo você fica vendo às vezes os programas de domingo à tarde, é só tolices, me perdoe, é uma bobagem. Havia tanta coisa importante que você podia falar para a população, para esclarecer, para informar, para debater. Um programa como esse que vocês estão fazendo aqui, Pensando Bem, que é um programa de esclarecimento, de politização, de informatização, você não vê um programa como esse. Um programa como esse que vocês fazem é numa TV, de uma audiência menor, etc. O domingo à tarde, nos principais canais brasileiros, é só bobagem, me perdoe, entendeu? A imprensa faz um desserviço, tá certo? A consciência do povo. O culto à violência também. O culto à violência, né? O culto, digamos, a tolice, né? E a violência. Então, isso tem, mas eu acho que as redes sociais estão quebrando esse monopólio das comunicações. Hoje tem muita coisa que a população não ficava sabendo, tem versões diferentes, o WhatsApp, o Facebook, né, Instagram. Apesar de ter muita irresponsabilidade. Tem muita irresponsabilidade também, mas no meio dessa confusão toda, desse caldeirão, eu acredito, tá certo? Eu sou uma pessoa muito crente no ser humano, no potencial do ser humano de achar o caminho certo. O senhor é um otimista, professor? Eu sou otimista, eu sou um sonhador. Eu vejo muito risco de retrocesso também. Eu acho que a sociedade... Eu era até pouco tempo. Depois do PT, eu deixei de ser otimista. A sociedade ela já teve situações piores. Por exemplo, olha o que foi o nazismo. O nazismo significou 100 milhões de mortos. A Europa, o continente mais civilizado do país que um pouco, digamos, deu a tônica, né, desses últimos 500 anos, não tem numa guerra que levou a 100 milhões de mortos. E no final o nazismo foi derrotado, né? O senhor falou aí da questão do projeto econômico aí da presidente Dilma Rousseff, que foi implantado totalmente diferente do que ela própria prometia, né? Diante disso, o senhor acha que ela mentiu realmente na campanha eleitoral para se eleger, né, para se reeleger? Eu não digo que foi um problema, não é um problema pessoal da Dilma, as pessoas estão crucificando, é uma questão de partido. O Lula está procurando tomar distância da Dilma, mas o Lula é pai desta política neoliberal que está sendo aplicada pela Dilma. Oportunisticamente, querendo ser candidato. Para se descolar da Dilma para ser candidato, quando ele patrocina a política que a Dilma está aplicando. Porque eu não vejo o Lula enfrentar a política da Dilma. Pelo contrário, o Lula é pai, ele é promotor, ele é fiador do que a Dilma faz, e ao mesmo tempo procura tomar distância das consequências. Ele está defendendo e condenando ao mesmo tempo. Exatamente, isso é um oportunismo tremendo, entendeu? Mas eu acho que a população brasileira não vai se deixar enganar. O que eu vejo de ameaça é um retrocesso, que a Dilma seja derrotada, em vez da gente avançar, o país retroceda. Porque para mim, o PSDB no governo não é um avanço em relação ao PT, é um retrocesso. Mas não pode ser pior do que o PT, professor. Eu não sei quem é pior nesse caso. Aqui eu não sei quem é pior. Eu acho que aí, como eu falei, o sujo falando mal lavado, eu acho que nós temos que construir uma terceira via, uma opção diferente, como a Grécia está fazendo, levar a esquerda... Qual é o nome das esquerdas, o nome que poderia despontar como uma grande liderança na esquerda? Nós temos vários, nós temos aí a própria Luciana Genro, que foi muito bem nas eleições, apesar de uma campanha tão curta. Temos o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, que é candidato com quase 30% dos votos a prefeito do Rio de Janeiro, um Chico Alencar. O pessoal tem muitos nomes, né? Professor Roberto Paulino, infelizmente a gente não tem mais tempo. O programa Pensando Bem está chegando ao seu final. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor.
Eu que agradeço, Pinheiro, Danilo Sá, agradeço muito o espaço democrático que vocês nos abrem aqui. Proponho que continuem fazendo esse serviço à população, porque programas como esse politizam, informam, esclarecem as pessoas. Os grandes canais não nos dão esse espaço que vocês nos dão aqui, né? Então, muito obrigado e agradeço especialmente a população do Rio Grande do Norte, Natal, mais uma vez, pela grande votação que nos deu no ano passado. E estamos aí, nosso nome, nosso partido está à disposição, não para um projeto para reproduzir essa velha política que a gente vê, que a gente tanto repudia, mas para construir uma cidade diferente, um estado diferente, um país diferente, né? Uma nova forma de fazer política. Muito obrigado. Pinheiro, boa noite, até segunda. Muito obrigado. Vamos nos encontrar na campanha, né, professor? Boa noite. Obrigado. Com certeza. Boa noite aqui ao pessoal e boa noite a vocês de casa que nos acompanharam até o final. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.